Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a continuação da nossa aula de matemática, né? Na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade, né, ao assunto função quadrática. Nas aulas anteriores nós vimos toda a parte referente à equação do segundo grau. Na aula de hoje a gente iríamos, né, já dar início vendo a parte dos gráficos referente à função quadrática. Só que antes de nós vermos essa parte dos gráficos, é importante que a gente revise a parte referente a plano cartesiano, porque para que a gente possa trabalhar com gráfico, a gente precisa antes compreender o que significa plano cartesiano, tá certo? Então vamos relembrar esse assunto, né? Revisar esse assunto, que com certeza foi assunto que vocês já viram nos anos anteriores. Então, o que é plano cartesiano? Trata-se de um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares, nas quais é possível marcar localizações. O que significa perpendiculares? É formando aí um ângulo de 90 graus, que a gente vai ver daqui a pouco. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Ou seja, quando este matemático René Descartes ele percebeu que a gente poderia localizar pontos em um plano, né? Nós temos um plano, ou seja, imagina algo planificado, né? Uma folha, uma mesa, e eu consigo localizar pontos ali. Com essa ideia, pensou-se em pegar o mundo, o planeta, e dividir em duas coisas que nós chamamos de latitude e longitude. Com essas latitudes e longitudes foi que foi possível posteriormente trabalhar com navegação, porque aí a gente podia localizar pontos em um mapa, e hoje em dia isso é muito utilizado para o GPS. O GPS funciona de uma forma que nada mais é do que localizar, por exemplo, um aparelho celular, um carro, utilizando essas duas marcas, a latitude e a longitude, ou seja, distância na horizontal e distância na vertical. Quando nós unimos essas duas distâncias, forma-se um X, uma cruz, e esse ponto de encontro é o que nós temos aí como ponto de referência que nós utilizamos no plano cartesiano, tá certo? Retas numéricas abscissa e ordenada, que é justamente aqui. Abscissa é o eixo horizontal e ordenada que vai ser o eixo vertical, tá certo? As duas retas que dão origem ao plano cartesiano precisam ser retas numéricas, ou seja, essas retas elas precisam ser enumeradas, tem que ter números, pois essa é a condição que tornará possível encontrar localizações de pontos quaisquer no plano. Essa localização é a base fundamental de muitos conhecimentos comuns no cotidiano, como distância entre pontos. Uma reta numérica é uma reta comum em que foi estabelecida uma correspondência com os números reais. Desse modo, cada ponto da reta está ligado a um único número real, e é esse fato que permite qualquer localização. Um número real qualquer terá apenas uma localização em toda a extremidade infinita da reta, ou seja, cada ponto que nós temos neste plano cartesiano, ele é único. Nós não conseguimos marcar mais de um ponto numa mesma localização.
cada localização no plano cartesiano ele é específico para um único objeto. Só se a gente conseguisse sobrepor, colocar um em cima do outro, aí ele estaria ocupando a mesma localização. Caso contrário, a gente não vai conseguir utilizar um único ponto para coisas diferentes. Esse ponto demonstra ali a mesma localização. E aí um exemplo, né, de reta numérica para que a gente tenha uma noção de como vai se comportar aí esse plano cartesiano. Eu trouxe para vocês apenas aqui uma reta na horizontal, mas aí fica a dica que o plano cartesiano você vai ter aqui esse eixo aqui e vindo para cá, né? Aí sim nós teríamos aqui o plano cartesiano. Esse em azul seria o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x, e esse que eu tracei aqui agora seria o nosso y, seria o eixo das ordenadas. E aqui no meio, né, é o nosso zero, porque aqui nós temos o ponto de partida. E o que é importante aqui chamar a atenção, e é quando vocês forem passar para o caderno de vocês, é necessário que a distância entre esses números aqui, ó, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, seja distâncias iguais. Tem que ser a mesma distância. É a mesma distância que foi usada aqui, eu tenho que marcar aqui, ó, aqui vai ser um positivo. Tem que marcar aqui, ó, aqui vai ser um negativo e sucessivamente, tá certo? Essas distâncias têm que ser iguais. Eu recomendo aqui o uso da régua para que isso fique o mais perfeito possível, tá certo? E outra coisa, né? O eixo do x aqui, do lado direito, nós temos os valores positivos, do lado esquerdo nós temos os valores negativos. No caso do y, na parte de cima nós temos os valores positivos, na parte de baixo nós temos os valores negativos, tá ok? No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de ordenada, e a reta horizontal responsável pelas coordenadas x é chamada de abscissa, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Então, nós temos aí um outro exemplo, já com o plano cartesiano formado. Um detalhe aqui. Aqui eu coloquei dois números zeros, né? Representando um para cada reta dessa aqui. Mas se você quiser deixar apenas um zero aqui, é até melhor, tá certo? E aí, esse eixo aqui da horizontal, como eu já falei para vocês, é o x. Ele é chamado de abscissa, tá certo? Mas comumente nós iremos aqui utilizar apenas uma letra x, e o eixo das ordenadas é o nosso y. Então a gente vai chamar eixo de x e eixo de y. Outra coisa, quando nós colocamos os números aqui na reta, não obrigatoriamente a gente tem que colocar a mesma quantidade de números. Se eu coloquei do lado direito até o 5, isso quer dizer que na parte negativa eu tenho que escrever até o menos 5. Não, muito pelo contrário, tá certo? Não precisa fazer ele todo por igual, não. Você vai puxar essas retas de acordo com a sua necessidade. Se vai ser necessário você trabalhar com o número 5 positivo, então você puxa aqui até o 5. Se aqui é necessário trabalhar até o menos 2, então não tem necessidade de você fazer menos 3, menos 4, menos 5, só por questão de estética. Lógico, se você quiser fazer ele todo perfeito, né, a mesma quantidade para todos os lados, não tem problema nenhum, mas que não vai ser utilizado. Então, para cada situação é que você vai puxar aqui essa reta e vai aumentar ou diminuir essa quantidade de números, tá certo? E aí, o que é que a gente vai colocar nesse plano cartesiano? Vai colocar os pares ordenados. O que são pares ordenados? São uma representação, é como se fosse o resultado. São dois números. Tá? O primeiro número, como está dizendo aqui, ó, o primeiro número vai ser sempre referente ao x. E o segundo número vai ser sempre referente ao y. Tá certo? Então, toda vez quando falar em par ordenado, parênteses, o primeiro é o x e o segundo é o y. Primeiro
representa abscissa. Segundo representa ordenada. Tá certo? Sempre é dessa forma, isso não vai mudar. Então, quando vem esse exemplo, localize esse ponto aqui, ó, no plano cartesiano. O que é que você vai fazer aqui? Opa, eu olho aqui, 2 é o primeiro valor. Esse primeiro valor é quem? X, ok. E o segundo valor é 3. O segundo valor é quem? É Y. Então, você vai pensar no plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Já coloquei para vocês. A gente vai distribuir esse plano cartesiano. Lembrando que x é 2. Então, eu venho aqui no x aqui, ó, no 2 aqui, ó, e marco aqui esse número 2, tá certo? É ele que eu vou usar. Beleza. Aí eu vou lá no y agora, procuro o número 3. Aí eu venho aqui, ó, e marco ele. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois pontos. Só que eu não vou unir traçando uma reta daqui para cá, né? Não é dessa forma. Eu tenho que traçar em linha reta. Então, a gente traça esse 2 aqui, ó, até chegar no 3. No 3, a gente traça no outro sentido. Chegou aqui, temos aqui o ponto. Esse é o ponto A, que corresponde ao 2 e ao 3. Tá certo? Se nós tivéssemos aqui vários outros pares ordenados, nós iríamos localizando eles nos pontos dessa forma. Então, o que eu estava dizendo anteriormente é que se por acaso nós tivéssemos aqui vários outros pontos, mas eu não teria como ter um outro ponto com valores diferentes sendo localizados nesse mesmo lugar. Para localizar outro ponto nesse mesmo lugar, obrigatoriamente ele vai ter que ser 2 e 3, tá certo? Não tem como eu ter outro ponto com números diferentes localizando nesse mesmo ponto, tá certo? E aí, esses números 3, 4 e 5 que foram colocados aqui, se você não quisesse ter feito até o 2, poderia. Essa parte negativa, se você quisesse ter feito até o menos 1, ou se nem quisesse ter feito, não teria também problema nenhum, tá certo? Como é um plano cartesiano, é interessante que a gente faça os 4 lados, mas a quantidade de números fica a seu critério. Veja que nós não utilizamos, tá certo? Então, com certeza, isso é um assunto que vocês já tinham visto, tá certo? Tem aí a necessidade de se usar régua para que essas medidas fiquem iguais. Talvez até você não dê tanta importância nisso agora, mas quando a gente terminar plano cartesiano que for para a função quadrática, aí você vai ver que se essas distâncias não estiverem iguais, o gráfico vai sair todo errado, tá certo? Então, existe a necessidade sim da distância entre esses números serem iguais, tá certo assim? Então, na próxima aula, eu trago para vocês aí alguns exemplos, só para a gente ver como é mais detalhadamente a localização dos pontos no plano cartesiano, tá certo? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.